Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você, meu amigo, você, minha amiga da cultura popular. Hoje à noite teremos mais um episódio da Memória da Rabeca Brasileira, a série que vem apresentando debates ao vivo via internet e via YouTube e Facebook. Hoje, dramaturgias da Rabeca no teatro brasileiro, melhor dizendo, com a mediação de Marcos de França, esse que vos fala. O anfitrião da noite é o meu amigo Caio Padilha, que recebe como convidados a Alice Amaral, Beto Lemos e Rodrigo Nasser. Na noite de hoje, vamos receber como convidados, vamos falar um pouquinho mais sobre os nossos convidados. Primeiro, Alice Amaral. Em 2020, a companhia Mundo Rodar, Teatro Físico e Dança, fundada por Juliana Pardo e Alice Amaral, completa 2 décadas de trabalho no diálogo do ator, músico, bailarino, com as tradições da cultura popular brasileira. Com experiência internacional, a companhia possui sede própria no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Trazem para a nossa conversa suas ricas experiências de espetáculos como Memórias da Rabeca, no Sesc Pompeia em 2017, e Sonora Rabeca I. Junto conosco também aqui para falar sobre Rabeca, Rodrigo Nasser. Rodrigo é um dos fundadores da Damião e Companhia de Teatro, grupo de Campinas, São Paulo, devotado às pesquisas, criações e reinvenções inspiradas nas tradições da comicidade popular. Em 2019, Rodrigo estreou o espetáculo As Desventuras do Capitão Rabeca, direção de Tish Viana, assinando a dramaturgia e a atuação nesta obra inspirada entre o medievo, quando a peste assolou a Europa no século XIV, e a cultura popular brasileira contemporânea. Também conosco, para participar desta noite, Beto Lemos. Beto foi rabequeiro em grupos de tradição popular na região do Cariri cearense e desde 2008 mora no Rio de Janeiro, onde integrou a Itiberê Orquestra Família. Fez a criação musical do grupo Amok nas peças Agrestes e Cabul, pela qual ganhou o prêmio da categoria especial da APTR. Foi assistente de direção musical, arranjador e rabequeiro de Gonzagão, a lenda, passando a integrar os elencos de vários espetáculos como Auê, Suassuna, O Alto do Reino do Sol e Macunaíma, nas quais também dividiu a direção musical com Alfredo Del Penho, parceria premiada com a PTR, Sesgran Rio, Prêmio Shell, Botequim Cultural, Reverência e Aplauso Brasil. Na noite de hoje também conosco o nosso anfitrião, não menos importante, o nosso anfitrião, o meu amigo Caio Padilha. Caio é ator, compositor e rabequeiro. Foi solista no espetáculo 100 anos de Gonzagão, gravado pelo Sesc TV São Paulo em 2012. Já se apresentou no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, entre os anos de 2013 e 2017. Seus discos de Rabeca são Rabecas e Arribaçães, pelo qual recebeu o Prêmio Grão da Música Brasileira em 2018, e Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada, editado pelo selo Quarupi em 2019. Como ator e contador de histórias, já participou de circulações nacionais do Sesc Arte da Palavra e Sesc Palco Giratório por 2 vezes, em 2015 e em 2019. Inicialmente, uma boa noite. Rodrigo Nasser. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Boa noite. Muito bem, você, Marcuzzi? Boa noite, pessoal. Chegou aí. Boa noite, Rodrigo. Caio Padilha, meu amigo. Boa noite, como está você? Vou bem, tudo bem, Marcuzzi? Bom lhe rever aqui em mais esse episódio do Memória da Rabeca. Saudar você, saudar os colegas que estão aí nessa sala virtual com a gente e o público que vai assistir agora essa nossa conversa musical sobre a Rabeca brasileira. Que beleza, né? Junto comigo aqui também, Alício Amaral. Fala, Alício. Como é que você está?
Opa, seu microfone estava desligado, Alício. Agora eu mandei aqui. Tudo jóia. Pode recomeçar. Prazer revê-los. Estamos aqui de novo para fazer essas histórias lindas aí com as rabecas, para contar um pouco mais dessa maravilha aí para todos. Que beleza! E, por último, Beto Lemos, também conosco, esta noite maravilhosa. Tudo bem, Beto? Como é que está você? Tudo bem, Marcos. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos que estão assistindo aí, ouvindo a gente. Vamos conversar um pouco sobre um dos instrumentos mais ricos da cultura brasileira, rabeca. Com certeza. Aquele que vai profundo em corações, assim como no meu, por exemplo. A rabeca toca profundo. Eu já disse a primeira vez, não me canso de dizer. Uma rabeca suando vai lá nas profundezas do meu coração e puxa lá de dentro as emoções que eu vivi em épocas passadas. É isso que a rabeca proporciona. Espero que tenhamos uma excelente noite, uma conversa muito produtiva e que seja esclarecedora, assim como foi o primeiro episódio que enfocou as dramaturgias de Fabião das Queimadas, né? Então, hoje, para abrir nossos trabalhos, eu queria convidar o Alício para fazer comigo aqui a abertura. Vamos lá. Diga lá, Alício. Você tem uma saudação para fazer para o pessoal, é isso? Sim. Para começar, eu queria apresentar essa rabeca, que é a rabeca de Zé de Nininha, lá de Ferreiros, da Zona da Mata, de Pernambuco. E vou cantar aqui uma toada que já teve na boca de vários rabequeiros ilustres aí. Cego Adeiraldo, Cego Oliveira, Fabião das Queimadas, Minha Rabequinha. O senhor aqui presente queira prestar-me atenção. Essa minha rabequinha e é meus pés, é minhas mãos, é minha foice, meu machado, minha farinha, meu feijão. É minha lavra de cana, é meu sítio de banana, minha safra de algodão. Eita, velha! Eita! Eu trajo uma rebeca, sou como uma abeia por pau, como linha por agulha, como dedo por dedal, como chapéu por cabeça e cachixi por berimbau. Aí eu por trás de uma rebeca, sou como o vento por praia, como junco por lagoa, como fogo por fornaia, como pioi por cabeça e pulgar por cos e saia. Boa noite. Que boa noite maravilhoso, hein? É nessa pegada aí que nós vamos seguir mais essa jornada e mais esse episódio. E para dar também, fazer uma loa, que nem essa aqui, vou chamar o meu querido Rodrigo Nasser. Venha para cá, venha dar sua boa noite. Salve! Como é que você está? Tudo em paz? Agora com a Rabeca, né? Agora com a Rabeca. Aqui do lado, engatilhada. E aí? Um bom dia, uma boa noite, meu senhor. Um olá para você que aqui passa. Cumprimento a todos dessa praça. Cada um, cada qual com o seu valor. São heróis que batalham com amor, que pararam ao ver nosso estandarte, que vieram de toda e qualquer parte e que não acham ruim nossa presença. Então, a vocês peço licença e começo aqui a minha arte. Boa noite, meu povo e minha pova. Que maravilha, que maravilha. Muito bom, muito bom. E agora, na sequência aqui, para dar seu boa noite, Beto Lemos, chega para cá. Venha dizer boa noite para esse pessoal que está aqui.
barca singrando o mundo com a arte em movimento. O pano é nossa amizade, o amor o nosso vento, resistindo tempestades desse mar chamado tempo. Boa noite, meu povo. Que beleza! E para dar seu boa noite também, né? Tem que chamar aqui meu amigo Caio Padilha. Vem para cá, Caio. Eita noite maravilhosa de ver esses amigos rabecando aí. Que beleza, né, Caio? Que maravilha. Mais um sonho, mais uma etapa da jornada realizada. É verdade, vou falar em sonho. Eu tive um sonho colorindo asa branca no desenho de criança. Eu planei pelo sertão e fui no bico do pavão misterioso, nas histórias de Trancoso, feito cavalo alazão. Minha rabeca era ave de rapina, era peixe no riacho, no sol quente do Mourão. E eu fui ficando a serpente cantadeiro, gostando da brincadeira de fazer recitação. Boa noite, meu povo. Boa noite, Caio. Boa noite. Tá todo mundo já se apresentou, já fez sua loa. E agora acho que a gente começa com Alício. Alício que no último episódio, né, Caio? Teve alguns probleminhas de conexão, isso acontece, nós estamos todos em casa, ninguém aqui está em estúdio, então pode acontecer todo tipo de imprevisto. Aconteceu um imprevisto e a gente ficou sentindo falta da Rabeca do Alício no final do último episódio, né? Então, nada melhor do que a gente começar esse episódio com o Alício puxando novamente aquela história que ele estava contando, né? Para a gente pegar o fio da meada e seguir adiante nessa noite maravilhosa. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Eu vou contar aqui para vocês um pouco da história dessas rabecas aqui. Claro que não vou conseguir falar de todas, mas eu vou mostrar para vocês um trecho, uma adaptação de uma cena do espetáculo Memórias da Rabeca, que é um espetáculo solo meu, da nossa companhia, né, da Companhia Mundo Rodar, que estreou no ano de 2017, no Sesc Pinheiros. Então, desculpa, no Sesc Pompeia. O show Rabeca Primeira Sonora foi no Sesc Pinheiros. Então, essa rabequinha aqui é uma rabeca do Fábio Vanini, que é uma rabeca de bambu, de 3 cordas. E pensando nessa memória, nessa identidade, né, que carrega toda a rabeca, essa cena aqui foi inspirada no meu tio Iauaretê. Vou começar pela onça, depois eu chego no boi, se der tempo, em algum outro momento aí. Então, um trechinho da cena do espetáculo Memórias da Rabeca, Iauaretê. Morrer picado de faca. Deus me livre. Pau o ferro chegar entrando assim no vivo da gente. Você tem medo? Todo cavalo bravo se amansa. Todo cavalo bravo se amansa. Eu tenho medo, não. Eu sinto dor, não. Todo
cavalo bravo se amansa, todo cavalo bravo se amansa. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saio de casa de manhã bem cedo. Todo cavalo bravo se amansa, todo cavalo bravo se amansa. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saio da mata de manhã bem cedo. Mas você não pensa que é assim, não? Vagaroso, manso. Onça sufoca na ponta da zagaia. Na ponta da zagaia ela esforceja, siririca, escorrega. Onça é onça, que nem cobra. Sai se revirando pra tudo quanto é lado. Mercê não sabe a força que ela tem. Puxa Mercê para debaixo da terra. Mercê vê, pensa que ela é muitas. E ainda continua matando. Mata mais ligeiro que tudo. Cachorro descuidou. Mão de onça chegou por detrás e rasgou a roupa dele todinha. Bom, bonito. Mercê acha que eu pareço com onça? Mercê ainda não viu? Tem horas que eu pareço mais. Me mandaram pra cá, me mandaram pra cá pra trabalhar, pra matar, pra desonçar o mundo. Me mandaram pra cá pra matar de tigreiro. Mercê não sabia que eu era parente delas. Mercê não sabia que eu era parente delas. Me mandaram pra cá pra matar, de trabalhar de tigreiro. Mercê não sabia que eu era parente delas. Calma. Tô calmo. Tô bom. Tô amaldiçoado. Mercê não sabia que eu era parente delas. Antes de viver eu gostava de gente. Agora eu gosto só de onça. Apreciei o bafo delas. Maria Maria é a onça mais bonita que tem. Maria Maria, boa, bonita, Canguçu e Alguaretê. Eu, onça. E ao aretê, cada uma correteira na metanaria, Maria Canguçu, se suaram na piscina, não saber nem a leão baio, Maria Maria. E ao aretê, cada uma correteira na metanaria, Maria Canguçu, se suaram na piscina, não saber nem a leão baio, Maria Maria. Uê, uê, rodeei por detrás dos matos, pelos brejos, por detrás da casa de seu Ralfemiro, mas não queria comer dele não, homem soberbo,
Comi fava com araticum. E aí depois me deitei no alecrimzinho para descansar. Quando acordei, estava tudo embrebrecado de sangue, embarreado, dentadura velha, toda manchada de sangue. Seu Valvemiro, morto, mordido. Mulher de seu Valvemiro, morto, mordido. Criança pequena, menino, menina, morto, mordido. Eu não matei. Eu não matei. Mordi, mas não matei. Não queria ser preso. Depois eu fui tomar banho no cacimbão para ver se tirava essa catinga de onça. Comecei a me cheirar. Ó, unhão preto de onça. Tião Preto fala que eu tenho catinga de onça. Comecei a ver catinga de onça. Não sei mais viver, como viver com meus irmãos de alma triste na terra. Não sei mais ser humano. Quero sair por detrás de todas as portas, de todas as janelas, ir por meio das árvores, pulo os matos. Viver com meus parentes. E ao lareteiro, cada um no barco, correr pela Maria, Maria do Sul, se suadando na piscina, Maria Leão bairro, Maria. E ao lareteiro, cada um no barco, correr pela Maria do Sul, se suadando na piscina, Maria Leão bairro, Maria. Siga e venha, siga e vá, Sangue Seco, Maria, Maria e o mundo desonçar. Siga e venha, siga e vá, Sangue Seco, Maria, Maria e o mundo desonçar. Agora eu não conto mais nada. Messê quer saber demais. É isso aí. Esse é um trechinho. Obrigado. Esse é um trechinho. Caraca, mano. Do espetáculo, da cena do espetáculo Memórias da Rabeca. Traz um pouco, né, desse encontro de Guimarães, com todas essas histórias que a gente ouviu, em todas essas andanças. A Mundo Rodar faz 20 anos esse ano. Como ele tenta comemorar, né, no meio dessa confusão toda que todo mundo está vivendo, mas a gente tem muita coisa para celebrar e para festejar, com todas essas memórias para trazer e carregar. Então, esse foi um trechinho, né, de como que a gente olha, né, para o instrumento, como que a gente trabalha com essas histórias, com essas memórias na cena, né? Claro que aqui foi uma adaptação. Isso me puxa uma pergunta que eu queria te fazer, Alício, assim, já provocar, e já falando por todos, eu acho, aqui, que estão conosco e assistindo, agradecendo você por compartilhar essa maravilha com a gente aqui, nem que seja só um extrato, nem que seja só um pedacinho dessas condições aí de live, mas agradecer, muito emocionante sempre ver essa sua pesquisa. E a pergunta que eu queria fazer era mais ou menos sobre isso, quer dizer, a sua pesquisa com a sonoridade das rabecas, que já é anterior ao espetáculo, né, que já vem lá do Sonora, que já vem de outras coisas. Eu queria saber o quanto essas sonoridades interferem na dramaturgia. Ou seja, quando você está editando o que vai para a cena, quando você está criando, junto com a Juliana, que dirigiu o espetáculo também, até que ponto as sonoridades das rabecas interferem nas escolhas dramatúrgicas dos espetáculos, ou do espetáculo. Queria saber como é que você vê essa relação
entre esse instrumento, né, e o seu trabalho na hora de criar os espetáculos teatrais. Uhum. Legal, Caio. Bom, a coluna do nosso espetáculo, da nossa companhia, do nosso trabalho, são as tradições, né, brasileiras. E de cara a gente, olhando para todas, me arrisco falar, elas já, por si só, elas trabalham para essa intersecção das linguagens, né, da dança, do teatro, das artes plásticas, da música, está tudo ali presente, está tudo muito vivo e muito entrelaçado, é uma rede muito, muito preciosa. Então, isso já é uma grande inspiração para a gente tentar trabalhar dessa forma, pensando na cena, né? Pensando como uma cena que integra tudo isso. E a rabeca, né, por ser um instrumento meu também, que eu toco, de pesquisa, como você falou, que eu já tenho há muitos anos já fazendo isso, antes mesmo da companhia me mudar. Então, a rabeca, a sonoridade da rabeca, ela é tudo, ela que manda, na verdade. Porque na cena, ela é uma extensão do meu corpo, ela tem que ser uma extensão do meu corpo. Ela, assim como a voz, como a mão, como os pés, ela tá lá para ser a protagonista, porta-voz, junto com o que eu estou fazendo, claro, né? Mas é uma coisa só. E não dá, assim, por exemplo, no Memórias, não dá para fazer um espetáculo, por exemplo, com outras rabecas. Não dá para se pegar essa cena, por exemplo, e fazer a cena com uma outra rabeca, né? Porque a cena nasceu, né? A própria dramaturgia do espetáculo foi criada a partir das rabecas. Então, a gente olhou as rabecas, teve uma primeira pesquisa de algumas narrativas, algumas histórias, e aí a gente foi testando mesmo, assim, qual a sonoridade que corresponde àquela narrativa, àquela história, aquilo que eu estou querendo contar. E uma vez que isso se conecta, assim, se encontra, não existe jeito de tirar, assim, não existe jeito. É muito estranho fazer a cena com uma outra rabeca, porque eu acredito mesmo, assim, que eu defendo essa coisa da identidade das rabecas, né? Elas têm mesmo, assim, uma coisa além do próprio instrumento, né? Uma alma mesmo, uma áurea que vibra ali, que você tem que pegar mesmo, entender, dialogar com você, com as suas energias também, né? Com as suas frequências. Então, é fundamental. Nasce, no nosso trabalho, nasce a partir da própria sonoridade. O que ela diz, o que ela quer dizer, qual que é a fala dela, né? E tem a ver também, claro, com, às vezes, né, muitas vezes, com o contexto da própria rabeca, onde ela está inserida, de qual tradição ou qual mestre ela pertence, que está impregnado lá isso. Né? Tem uma coisa que eu falo no espetáculo, eu pego uma rabeca do São Nelson e falo, dou para uma pessoa do público e falo, só de pegar na rabeca dá para sentir a alma de quem toca e de quem faz, quem fez. Porque é uma vibração mesmo, em todos os sentidos, né? Sem dúvida, isso é muito precioso e isso transparece no trabalho, assim, acho que transparece muito fortemente essa identidade que cada rabeca traz para cada narrativa, né, sua, e esse contexto histórico me faz até botar o Rodrigo na conversa também, porque o Rodrigo Nasser, nas nossas conversas, a gente conversou um pouco sobre o quanto o contexto lá medieval, ou seja, muito antes da colonização brasileira, já trazia uma bagagem, vamos dizer assim, do menestrel, o tocador das feiras medievais, dos jograis, do teatro, na comédia dell'arte, em diferentes contextos. E quando eu pensei nessa conversa sobre dramaturgias da rabeca no teatro brasileiro, lembrei logo do Rodrigo, que é lá de Campinas, está aí aparecendo com a gente. Boa noite, Rodrigo. Muito massa ver essa fala do Alício, né? Porque eu pensei muito nisso no decorrer das semanas, da ideia da rabeca enquanto uma máscara.
não uma máscara, um objeto físico, mas o conceito de máscara, né? Que é justamente isso. Não dá para fazer aquele espetáculo com outras rabecas, porque ali tem uma identidade, né? E quando você põe uma rabeca, é uma extensão do seu corpo. O seu corpo deixa de ser o seu corpo para se tornar um outro corpo. E isso eu acho muito massa no trabalho, específico esse trabalho do espetáculo do Alício, né? Que eu assisti, não o espetáculo, assisti um ensaio aberto, quando rolou no Teatro em Campinas, mas que isso já era muito evidente ali, né? Nessa ideia da corporeidade que a rabeca traz, né? E, bom, falando um pouco da minha experiência, né, eu justamente pensando nisso da máscara, porque é um pouco por onde eu vou tateando, né? Eu sou ator e a minha perspectiva e meu ponto de vista é bem de ator mesmo, né? Em que a rabeca, a minha vivência musical é basicamente com a rabeca, que eu comecei a tocar em 2015, e conheci um pouco antes, acho que em 2011, inclusive a primeira pessoa que eu acho que eu vi tocar uma rabeca ao vivo foi a Alício. Olha só. Então, muito legal estar compartilhando esse espaço aqui agora, com uma pesquisa que eu comecei. E só contextualizando um pouco do meu trabalho, que eu acho que começa mais ou menos em 2011, etc., quando a gente fez muitas oficinas de cavalo marinho, quando eu estava na universidade ainda. E aí a Companhia Mundo Rodar foi bem presente, junto com vários mestres, brincadores, Aguinaldo Roberto, mestre Inácio Lucindo, Fábio Soares, Seu Martelo, enfim, a gente fez várias oficinas que depois vieram a marcar muito a companhia que a gente tem hoje, que é a Damião e Companhia de Teatro. E aí, junto com essas tradições que a gente foi pegando um pouco, etc., a gente trabalha muito com circo teatro, palhaçaria de picadeiro, o trabalho da máscara, diversas vertentes que elas podem ser encontradas, né, que são muito diferentes. E a gente mistura muito isso, que é a mistureba que nos interessa, assim, para normalmente contar uma história. E fazer essa história acessível e interessante numa linguagem legal para o público, né? E eu acho que é aí que entra a rabeca para mim, quando eu comecei a me interessar, a partir de 2015 que eu fui tocando e tal, não sei o quê. Em 2016, eu estava no Barracão Teatro, era ator do Barracão Teatro, e eu vou chegar no medieval já. Era ator do Barracão Teatro, e teve todo um contexto político, né, que foi o golpe, impeachment da Dilma, a posse do Michel Temer, a extinção do Ministério da Cultura, e essas coisas estavam fervilhando, estava rolando muita manifestação, etc. E eu era ator e fazia um espetáculo com eles, mas fora do espetáculo a gente tinha um grupo de estudos para treinar, estudar as máscaras que a gente estava fazendo. Eu fazia 2 máscaras e escolhi o Capitão, a máscara do Capitão, da Comédia dell'Arte, né, que foi um grupo de estudo orientado pela Tish Viana, que era diretora do espetáculo também. E ela falou, vocês têm que falar alguma coisa disso aí que está acontecendo, né? A gente tem que falar de política, mas não dá para falar assim, né? A gente tem que criar alguma coisa. E aí eu achei uma entrevista do Michel Temer falando que quando ele era criança, ele pediu um piano para o pai, porque ele adorava piano, e ganhou uma máquina de escrever. E aí eu li aquilo e falei, putz, isso é foda, né? Isso é muito simbólico, em algum lugar isso pega uma coisa muito interessante. E eu já estava tocando rabeca um pouco, falei, putz, quero começar a tentar colocar isso na cena de alguma maneira. E eu falei, vou tentar recriar isso. É um capitão que vê uma rabeca, se apaixona por uma rabeca, mas ganha uma espada. E é obrigado a ser militar. E daí se desenvolve a história do espetáculo que eu vim a criar em 2019, que estreou em novembro do ano passado, As Desventuras do Capitão Rabeca. E como eu criei isso? Bom, ele pede uma rabeca, mas ganha uma espada, por ter uma analogia, né, com arco e tal, não sei o quê. Falei, bom, se ele ganha uma espada, então o negócio é meio medieval, né? Para fazer sentido na história, que depois eu fui criando, ele vira uma pessoa violenta e tal, eu conto a história e brinco um pouco com isso. E aí, meio que sem querer, eu juntei esses elementos, porque eu gostava muito, eu já trabalhava, e foi um processo intuitivo de misturar a máscara com a rabeca, com a poesia popular, que já está muito junto com a rabeca, né, desde suas origens, e com a mímica também, que está junto com a máscara, etc. E com o universo medieval. Fui trabalhando isso, e de repente, depois que já tinha uma certa construção em cima, eu olhei e falei, putz, mas isso historicamente, conceitualmente, tem muitas coisas ligadas aí já, né? E sem que eu pensasse nisso, mas foi uma coincidência que acabou rolando, né? Que a rabeca, não sei se pode dizer uma origem, mas com certeza uma presença muito forte a partir do tempo medieval, através dos árabes, né, que estavam na Península Ibérica,
e que, através dessa influência dos árabes nos europeus da Península Ibérica, chegaram aqui no Brasil. E toda essa arte jogralesca dos artistas de rua, dos artistas populares que cantavam poesia, chegou no Brasil e surgiu figuras como, por exemplo, Fabião das Queimadas, né, que é um herdeiro de toda essa tradição. E aí é bem interessante, olhando, por exemplo, o Alice de novo agora, o Dario Fo, que é um artista, ele é muita coisa, né? Um dramaturgo, foi um ator, enfim, uma referência nesse campo do teatro popular, da comédia de arte também, que trabalha muito em cima da figura do jogral, ressaltava essa questão o jogral é uma figura que trabalha com muitas linguagens, que trabalha com a palavra, com a rima, mas necessariamente a palavra se torna gesto. Não adianta você separar o texto, né? E aí você vendo o Alice, por exemplo, dá o texto e como o gesto complementa o que ele está falando, né? E como a poesia, na verdade, ela tem que ser corpórea, ela tem que ser ali na hora, e é uma tensão o tempo todo dos significados, do que você está gesticulando, do que você está falando, né? Então, isso é bem interessante, e é mais ou menos por onde eu estou, assim, circulando no campo teórico, né? Porque no campo da criação, o que interessa é mesmo criar uma história que seja simbólica, que seja representativa para o que a gente está vivendo, né? E é bem interessante que os tempos medievais, para as camadas conservadoras, ferrenhas, fascistas, tem muito medievalista no meio disso aí. Tem muita gente que quer recriar as cruzadas, tem aquele programa, inclusive, né, que é Brasil, a Última Cruzada. Então, a rabeca é um instrumento ancestral que evoca muito esse universo e que, ao mesmo tempo, é bem simbólico, né, a gente trabalhar essas memórias e essas histórias a partir disso, para mim. Acho que... Sem dúvida, Rodrigo. Fala o nome da companhia e o nome do espetáculo que o pessoal... Damião e Companhia, e o espetáculo é As Desventuras do Capitão Rabeca. Inclusive, só fazer uma propaganda aqui, nesses tempos de quarentena, eu lancei uma websérie que chama As Outras Desventuras do Capitão Rabeca. Maravilhoso. Lá no YouTube da Damião e Companhia, vai ter umas coisinhas lá, por favor. Recomendo demais, já assisti o primeiro episódio, tá maravilhoso, e você tá até, como é que eu vou dizer, adentrando na coisa de fazer animações, né? Fez a abertura da série de uma maneira muito bacana. Parabéns. Falar só mais uma coisinha que eu acho interessante, pensando em dramaturgia, que a gente pode pensar na dramaturgia enquanto uma história, mas tem um conceito também que é a dramaturgia do ator ou da atriz, né, do performer, que não envolve necessariamente a narrativa, mas talvez a narrativa de tensões do seu corpo e tal, né? E, por exemplo, no meu espetáculo, como eu sou ator e eu não tenho esses recursos técnicos da música e tal, técnicos e artísticos, poéticos, a rabeca, ela está presente através da ausência dela, né? Então, eu toco rabeca muito pouco, na verdade, mas ela é muito importante para a história pelo símbolo de liberdade que ela representa. Então, é interessante isso também, pensar a rabeca, a dramaturgia da rabeca, não só para quem toca, claro, vai ter que, pelo menos, estudar, né? Até porque o estudo da rabeca desperta a sua intuição criativa, né? Porque tem uma coisa ancestral que é foda. Mas é interessante pensar nesses lados também, que ao mesmo tempo você pode criar uma linguagem de tocar e cantar, etc. Como vocês fazem é lindo também, vi um vídeo seu numa praça falando isso, contando do Fabião das Queimadas, fazendo uma analogia com você naquela praça. Então, interessante essas diversas possibilidades, né? Demais. Eu acho que para além do performer, o próprio público, mesmo sem conhecer exatamente, sem necessariamente conhecer a história da rabeca e sua origem medieval e árabe e tudo mais, ele quase que por intuição reconhece naquela figura que está tocando e declamando e cantando algum resquício, alguma memória aí amórfica, alguma coisa que não é, vamos dizer assim, literal, ensinada ao público, mas ele reconhece essa grandeza. Várias vezes em que eu entro numa escola tocando, ou entro num teatro, ou enfim, em outros contextos, as pessoas, mesmo leigas da história da rabeca, chegam para mim depois e dizem, caramba, é forte quando você faz isso, tem uma energia, tem uma coisa diferente, ou seja, para além do performer, o próprio público reconhece essa herança, vamos dizer assim, histórica, que está do Fabião das Queimadas e dos avós do Fabião, e enfim, e nessa história
cumprida. E tem uma outra coisa que eu acho também que é muito interessante, e eu já quero colocar o Beto Lemos na jogada também, porque ele é também uma pessoa, como é que eu vou dizer, diaspórica, né? Ele saiu do Crato e andou com essa rabequinha por vários lugares e tudo mais. A rabeca, ela é muito conveniente para o andarilho, porque ele é um instrumento leve, ele é um instrumento de uma anatomia muito compacta, vamos dizer assim, e você pode caminhar com a rabeca em diversos lugares com uma facilidade muito grande. E eu queria que o Beto falasse um pouco dessa trajetória que essa rabequinha fez com ele, desde que ele começou ali sua história artística, vamos dizer assim, lá no Ceará, até as mais recentes parcerias aí com o teatro, com grandes direções musicais também, premiadas. Prazer revê-lo aqui, Beto. Eu fui sou fã de todos aqui, mas o Beto tem uma história também muito bacana, já tocamos juntos, foi uma grande honra. E a palavra agora é sua, você falar um pouquinho aí dessa trajetória e o que você enxerga entre a rabeca e o teatro, considerando o que o Alice falou, o que o Rodrigo falou, pode fazer um apanhado aí. Ô, meu irmão, prazer. Boa noite a todos. Meu irmão Caio. Cara, nossa, acho que não melhor forma de abrir o programa com a Alice, porque mostrou, né, de forma prática, justamente o que está no título, né, a rabeca no teatro brasileiro, né, como dramaturgia, e, nossa, muito forte, apesar de ser um trecho, né, óbvio que a gente sabe que está em outro contexto da casa e tal, e a gente sabe que é importante ver também um artista se reinventar nesse momento que a gente está vivendo, inclusive nessa conversa, né, imagina que é bem capaz da gente conversar mais agora do que antes, e aí é muito forte tudo isso, assim, eu estou fazendo um apanhado aqui até da minha própria memória, pelo que a Alice falou, pelo que você falou, pelo que o Rodrigo falou, porque eu sou do Cariri cearense, do Crato, né, mas morei no Juazeiro ali, na verdade tem uma divisão geográfica, mas na verdade tudo se mistura, e lá em Juazeiro eu tive uma vivência com a rabeca muito forte, começando com os reisados e os guerreiros, né, a tradição popular, e essa foi a minha formação principal, assim, foi o que realmente me levou para a rabeca, foi ver, apesar que naquele momento não tinha muitos rabequeiros, tínhamos uma figura muito emblemática, né, que é o Cego Oliveira, que é alagoano, mas foi para o Cariri muito cedo, Mestre Pedro Oliveira, que tem registro até do Rosenberg Cariri, né, em CD e tal, para quem quiser conhecer, que é uma das figuras, assim, que trouxe para mim a primeira coisa que eu vi da rabeca como dramaturgia, porque eles decorou, sei lá, tinha mais de 150 romances decorados, e isso realmente estava muito próximo do que era do período medieval, a fala, né, estava fresca, ele conservou isso, e é muito bonito, e eu tive contato direto com o filho dele, que é o mestre Zé Oliveira, também conhecido como Cego Oliveira, o pai e filho cegos, e tocadores de rabeca. E para mim foi a minha primeira escola com a rabeca enquanto dramaturgia, não consciente, óbvio, mas a partir dali já estava despertando em mim esse lugar da construção dramatúrgica que vinha para a minha vida inteira. Então, a rabeca foi o que me levou à Carroça de Mamulengos, que é uma companhia de teatro mambembe, que tem mais de 40 anos de estrada, é uma família e que roda o Brasil fazendo espetáculos de teatro, e a rabeca se fez presente para mim naquele momento, e foi até uma chave, né, uma virada de chave, porque eu sempre tinha brincado a rabeca num contexto de terreiro, e aí passar a rabeca para o palco foi uma outra coisa, e conheci outras pessoas, me veio outras concepções, e chegando aqui no Rio de Janeiro, além de eu ter contato com o teatro clássico, né,
tipo, digamos assim, clássico no sentido... Até então, eu vinha do teatro de rua, com a carroça, mas que fazia em teatro também, mas ali eu me deparei com grandes companhias aqui no Rio de Janeiro, e que no qual a minha figura como rabequeiro despertou interesses dessas pessoas para me convidar para ser diretor musical, para fazer criação musical, porque a rabeca, de fato, como a gente pode ver, né, no trabalho do Alício, ela... para mim, eu acho que está para além de sertão, do sertão geográfico, né? Vai para um sertão poético, porque se você se pergunta que paisagem era aquela que ele estava fazendo, você pode ver ele fazendo aquilo na Avenida Paulista, como pode ver ele fazendo no terreiro de uma casa, com pouca luz, uma fogueira. É muito forte a presença da rabeca enquanto som, então aquilo realmente me remeteu várias coisas. Então é isso, para fechar, assim, a rabeca, ela tem sido uma fonte de inspiração imensa até hoje, enquanto teatro, porque ela é muito plural. Inclusive, eu toco os outros instrumentos como eu toco rabeca. Eu sou muito instrumentista, e faço parte da companhia Barca dos Corações Partidos, no qual desenvolvo a minha música teatral até hoje. Esse sertão aí é o sertão interior, né, Beto? Que cada um de nós tem dentro de si um sertão, né? Esse sertão Sim. Que a rabeca parece que tem a chave diretamente nesse sertão aí, né, que você está falando. Então, esse sertão aí que eu visito todas as vezes que eu escuto uma sonora de uma rabeca, entendeu? É isso aí, você agora condensou tudo aquilo que eu não sabia, me faltava um pouco de poesia, talvez, e você foi direto. A rabeca tem a chave do seu sertão interior. Vamos continuar nessa roda, né? Vamos continuar nessa roda, vamos trazer novamente o Caio Padilha para conversar um pouco mais, provocar esse pessoal. Cadê você, Caio? Vou botar Caio aqui na roda. Venha para cá. Há algum problema com a conexão de Caio? Enquanto ele não volta, a gente continua conversando aqui. Bora conversar. O Caio teve algum problema na conexão dele, enquanto ele retorna, a gente vai... Eu só queria falar... Eu queria falar uma coisinha aqui também, que era para eu ter falado no início, mas acabei não falando, que eu sou da Barca dos Corações Partidos, a companhia daqui do Rio de Janeiro, no qual desenvolvo minha pesquisa e os meus trabalhos, e dizer que essa rabequinha aqui é lá do Cariri cearense, do mestre Totonho, lá de Mauriti, pertinho do Juazeiro do Norte. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Voltou, Caio, voltou. Eu acho que eu tive uma leve saída aqui, mas tem uma coisa que eu antes de começar a falar, queria puxar de Beto para saber se ele teve a mesma sensação que eu tive. Quando eu comecei a ser requisitado no teatro para tocar rabeca ou para fazer trilha, eu senti muitas vezes que esse chamado era também por causa da rabeca, porque eu sinto que o teatro, os outros fazedores de teatro da cidade, vamos dizer assim, identificaram muito rápido que aquele meu trabalho com a rabeca tinha um potencial teatral, tinha um potencial dramatúrgico. Você sentiu isso também, assim, no meio de outros grandes músicos que a gente convive, né? Seja em Natal, seja no Rio, seja onde for. De certa forma, o teatro, eu sentia isso, que me convidavam para as trilhas, porque sentia um potencial forte, específico nesse instrumento, às vezes mais do que em outros, porque diz respeito ao teatro. Você sentiu isso também, Betão? Sim, eu sempre senti isso porque, na verdade, como eu falei, foi tão forte a minha formação enquanto rabequeiro, que até para os outros instrumentos que eu toco, a rabeca é muito presente. E a forma de pensar, por mais que, óbvio, os seus horizontes se expandem com relação a som, a música, né? As loucuras que
que o mundo sonoro nos traz, mas a rabeca, eu acho que para mim também é um principal pilar da minha música, inclusive quando não tem nada a ver com ela, mas se você for ouvindo a minha fala agora e for ver outras trilhas que você acha que não tem nada a ver, você vai achar um zin, nem que seja uma respiração, uma respiração de rabeca tá ali. Mas as pessoas, com certeza, porque as pessoas traduzem de outras formas. Essa sua coisa tão visceral, essa coisa... Mas traduzindo é isso, é a rabeca que nos conecta com esse lugar do som. Perfeito. Eu também fui um pouco, para falar um pouco agora também sobre a minha relação com o teatro na rabeca, eu também fui um pouco infectado, vamos dizer assim, por essa polilinguagem, essa linguagem múltipla. Quando você escuta os meus discos, o Rabecas e Arrumações, ou Violas e Veredas, você percebe uma teatralidade forte. E quando você assiste o meu espetáculo de teatro, você vê a minha música presente também. Quer dizer, as imagens dramatúrgicas, vamos dizer assim, do teatro, elas passaram a conviver em qualquer uma das vertentes que eu fosse seguir, né? Ou na música, ou no teatro, que na verdade virou uma coisa só. Hoje eu não consigo mais enxergar o meu trabalho musical fora de uma coisa e de outra. O que eu queria pontuar também nessa trajetória entre rabeca e teatro é que a gente percebe, inclusive agora a gente viu recentemente muitos depoimentos aí sobre o teatro brasileiro, o próprio Lima Duarte, num depoimento muito emocionado, falou da construção que no momento, durante a ditadura militar, que o Teatro Arena conseguiu trazer o teatro brasileiro pelo brasileiro, quer dizer, dar voz ao povo brasileiro pelo teatro, e não somente o que era mais comum antes desse período, que era montar os textos europeus, né, montar os textos clássicos do teatro, até os gregos, etc. E a partir de um determinado momento, o teatro começou a pensar na responsabilidade que a linguagem tinha em falar da cultura brasileira, em falar do nosso modo de enxergar o mundo, né? E colocar isso em diálogo, vamos dizer assim. E eu acho que a rabeca e o teatro, nesse sentido, herdaram vamos dizer assim, esse ímpeto cultural dos anos 70, vamos dizer assim, anos 60 e 70. Esse ímpeto de falar através do som sobre o que nós somos, né? Então, os espetáculos de rabeca, ou com a rabeca que eu participei, teatrais, todos têm um pouco dessa característica, né? Quando eu pensei o espetáculo infantil Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada, que costurava histórias infantis com a música popular de rabeca, a música tradicional de rabeca, foi muito nesse ímpeto, né? De dizer assim, as crianças precisam ter a opção, dentro da sua variedade de opções de entretenimento, de ter a opção brasileira de se entreter, ou de se educar, ou de se emocionar, ou, enfim, de se identificar, né? Muito provocado pelo Ariano Suassuna, que na época que eu pensei esse espetáculo, fazia uma palestra em que ele provocava os professores, dizia que os professores às vezes contavam fábulas de animais que as crianças nunca tinham visto, né? De zebras, de girafas, enfim, de uma série de coisas, e a fauna nordestina, a vegetação nordestina ficava meio de fora. Ele fazia essa provocação, e eu saquei nisso uma lacuna que logo depois virou CD, então virou música também, né? Então o selo Quarupi, lá de São Paulo, se interessou pelo trabalho, e lançou também disco, tá aí nas plataformas digitais. E aí eu acabei indo para a contação de história, acabei indo para o compositor de trilhas, de espetáculos, como Chuva de Bala no País de Mossoró, que é um espetáculo famoso aqui no Rio Grande do Norte, como o espetáculo Meu Seridó, que viajou o Brasil todo também pelo palco giratório, também com uma forte presença da rabeca. E também acabei indo para a dramaturgia, porque a pesquisa, como a Alice bem falou,
cada rabeca traz consigo uma história. E a pesquisa dessas histórias vão deixando a gente inebriados de tantas histórias que a gente precisa colocar para fora. E aí me veio a ideia de fazer uma dramaturgia também sobre o Fabiano das Queimadas, que eu falei um pouquinho no episódio anterior, que é uma dramaturgia chamada Deus Lagoa de Velhos, que fala um pouco sobre esse personagem de maneira poética, vamos dizer assim, né? Então, percebam que o meu intuito de fazer essa conversa aqui hoje é um pouco dentro desse compartilhamento de trajetórias, a gente fazer o público perceber que cada bem material desse da cultura, seja um instrumento musical, seja uma arquitetura de um prédio, seja a memória de uma dramaturgia, qualquer coisa, qualquer bem da cultura, ele tem em torno dele um bem imaterial, né? Seja da tradição oral, seja da tradição, enfim, musical, etc., que é muito precioso e que não importa se o Brasil, nesse momento, está se lixando para a memória da cultura brasileira, os artistas vão continuar carregando essa história nas suas rabecas, nos seus corpos, nas suas dramaturgias, Então, a tradição oral ela vai continuar passando por cima de todos esses pautérios aí que a gente tá vendo. Então, acho que esse eu queria um pouco dividir com vocês nessa noite. Ô, Caio, pontuando uma coisa sobre essa questão que eu acho que é bem legal e que eu acho que a rabeca traz muito forte, que é essa mistura de linguagens, né? Você estava falando que o pessoal do teatro percebeu que o rabeca tinha um potencial expressivo cênico ali, teatral, e que a gente tem essa questão, né, da nossa cultura de dividir, né, o teatro, a música e tal, não sei o quê, mas o artista popular é isso, né, é isso que é tudo muito junto, assim, né, e muitas vezes muitas outras coisas também, né, que podem ser ou não ser consideradas arte, né, e isso é bem interessante como a rabeca traz isso, eu acho, né, porque você pensar num cantador como todos esses que vocês falaram, sabe, Cego Oliveira, Fabiano das Queimadas, vocês mesmos, enfim, quando vão para a rua cantar e tocar, você vai falar que isso não é teatro porque está tocando, ou vai falar que é só poesia, e é um puta teatro, se você pensar isso, que a pessoa percorria o sertão contando histórias através da rabeca, né? E é um puta teatro isso, é um teatro bruto, no sentido da pureza mesmo, da essência da coisa, né? Porque é você e a outra pessoa. Isso é muito massa de pensar e essa bagagem que a rabeca traz que te leva a fazer isso. Eu acho isso muito interessante, né? De uma forma intuitiva, eu acho. Eu, quando você fez o convite, comecei a pesquisar um monte de personagens ou histórias, qualquer coisa que não tinha a ver com a rabeca a princípio, mas que a rabeca podia estar presente. E eu lembrei de uma peça do Shakespeare que chama Conto de Inverno, que tem um personagem que chama Autólico, que não tem rabeca textualmente, mas que eu sempre li e falei, putz, esse cara tem que tocar uma rabeca, porque ele é um mascate, de acordo com o texto, né? Só que ele vende canções, ele vende fita, vende chapéu, ele vende verso, ele improvisa verso vendendo as coisas, ele canta baladas, assim, fala, me manda aquela lá do que aconteceu naquele outro lugar e tal, não sei o quê. E ele também é um afanador, ele junta todo mundo enquanto ele canta e vai afanando e tal. Ele é um tipo desse, assim, que junta muita coisa. E eu pesquisei também, fui pesquisar a imagem, para ver, vai que alguém pintou esse cara e tem uma rabeca lá, sabe? Só para ver. E não achei a rabeca, mas achei, até esqueci de mandar para o Marcos, né? Isso é interessante. Uma figura, assim, vendendo e tal, assim, uma pintura posterior, depois do século XVIII, mas que remetia muito à figura do Ambrósio, do cavalo marinho. Eu achei isso muito legal, assim, né? E era a peça do Shakespeare, né? E é isso, é um artista popular, sabe? Eu acho que essa semente é muito massa que a rabeca traz com ela, né? De herança, muito transcendental, sabe? Tirando um afanador é a nossa cara, né? Eu ia falar também. Tá mutado seu microfone, Alice. Pode desmutar. Desmutou? Desmutou. Mas lembrei, quando estava falando, eu lembrei do Ambrósio na hora, assim, estava falando, legal, bem Ambrósio, né? Eu não podia deixar de falar do cavalo marinho. O cavalo marinho é uma tradição, né, pernambucana,
também paraibana, mas na Zona da Mata, onde foi minha escola lá também, com a Rabeca, né? Antes, eu comecei a tocar violino, viola erudita, toquei em orquestra, depois eu me interessei para a Rabeca, mas a Rabeca me agarrou e falou, vem comigo. Aí eu fui atrás de algumas pessoas, o Siba, que indicou primeiramente os mestres, já conhecia o Salustiano, mestre Salustiano, que a Vera comentou aqui, né? Viva mestre Salu. Vera, um beijo para você. E no Cavalo Marinho foi onde eu comecei a entender o que tem de especial realmente nessa fala da Rabeca, né? Todos os gaguejados, o sotaque dela de cada lugar. E no Cavalo Marinho, ela é o fio que atravessa tudo, né? O banco conduz tudo, todas as figuras, todas as cenas do começo ao fim. E a Rabeca é um instrumento muito, muito, muito importante. Ele faz essa conexão também invisível, que é o que a gente está conversando aqui, né? Esse lugar que nos leva para esse som que nos leva para outros lugares, né? No Boi Marinho também com o Helder Vasconcelos, que o Boi Marinho está fazendo 20 anos também, que Helder trouxe para São Paulo, né? Fundou em São Paulo o Boi, né? nesse período. Então, queria só dar um exemplozinho aqui de um lugar também que a Rabeca, nos espetáculos da companhia também, eu sempre levo a Rabeca para algum lugar, né? Que nem o Beto falou, nem que fez tiver uma coisinha ali, tem que ter, né? Ela está presente. E no espetáculo infantil que nós estreamos no ano passado, o espetáculo fala de um tema muito duro, muito difícil, que é sobre o desastre não, né? O crime ambiental da mineradora Samarco no município de Mariana. Então, é um cachorro que fica à deriva no Rio Doce, no mar de lama, quando rompe a barragem, e ele está sem família, e a família dele é a mãe. E ele começa a se guiar à procura, ele começa a buscar essa mãe através do fio da Rabeca, que começa a conduzir um pouco essa saga desse cão pelo Rio Doce. E aí ele vai encontrando um monte de coisa ali. A Amanda Martins, que é a musicista, parceira aqui da companhia também, ela que toca essa Rabeca no espetáculo, que traz essa memória afetiva, né, do cão. São formas, né, de se trabalhar dentro do teatro, como o Rodrigo falou, como o Caio, o Beto. As possibilidades são imensas, né? Queria aproveitar que você deu essa deixa, Alice, duas coisinhas só. Se você pudesse mostrar algum tipo de efeito que o espetáculo traz em relação à Rabeca e o cachorro, e para mostrar para quem está assistindo aí, para quem é mais leigo, não conhece muito a Rabeca, que é um instrumento. A Rabeca também é um instrumento super propício para os efeitos sonoros, né? Para os ruídos e uma construção criativa para além da música tonal, vamos dizer assim. E outra coisa que eu queria pedir para você fazer, que você só levantou a bola lá no começo, que é a coisa do boi, que eu acho que o boi também tem uma relação muito forte com o seu trabalho, e com a Rabeca nem se fala, né? Então, tanto no boi de reis mesmo, como no boi mítico, de maneira geral, vamos dizer assim, é isso? Certo. Vamos lá, vamos embora. Eu não vou conseguir, eu acho que mostrar um pouco dessa história do infantil, do cão. Aham. É o que eu falei, por conta da Rabeca. Eu estou com a Rabeca, mas eu precisaria ela, para ela chegar aqui. Parece máscara. O Rodrigo colocou aí. Mesma relação com a máscara. Mas aqui, eu vou fazer esse pedacinho. Vou fazer também um recortezinho dessa cena, também de Memórias da Rabeca, que tem a ver com o Fabião das Queimadas, que é o que foi construído em cima do romance do Boi da Mão de Pau. E no espetáculo a gente cruza essas linhas do cavalo marinho, do vaqueiro do cavalo marinho, da figura do vaqueiro, da figura do boi do cavalo marinho,
e o romance do Fazenda Queimadas. Também vou fazer uma coisa super adaptada aqui, um trechinho só. Deixa eu só ver como é que tá o negócio. Outra coisa, né? A vida do vaqueiro é uma vida se danando. Quando sai a vaquejar, fica em casa, chorando. Eu parti para matar, dei um taio, uma pá, outra numa aposta gorda. A primavera era quente, era uma tardinha. No ajuntado do gado, eu vi seu boi descansando debaixo da barurema. Ele levantou, eu levantei. Ele partiu, eu levantei. Ele seguiu, eu corri, ele pegou, eu peguei, ele disse: não, danado, era mão, era braço, era mocotó. Ele era pintadinho igual chá de miridó. Eu levantei o rabo e lá estava a firma do ó, do boi. O boi tem sua vida, o homem tem seus cavalos. Tudo isso só para mim? Só para mod dar-me fim? Pegaram a me fazer guerra. Eu não sei o que hei de fazer mais para viver nessas terras. Foi então que eu vi a chegada de um tal cavalo maravilha. No passo, no tinido da história, eu olhei e disse: o cavalo não é daqui, o vaqueiro é lá de fora. E num instante, pegou-me num lugar até estreito. Se outro caba levou a fama desse, eu não vi o proveito. E lá mesmo eu fui acorrentado, achocalhado, com as algemas na mão. Botado por um tal de José do Lirassol, meu patrão. Eu não sei o que mais de fazer para viver nessa terra. Ô, seu guiada! A vida do vaqueiro é uma vida absoluta. Quando sai a vaquejar, a mulher fica em casa de luto. Eu parti para matar, dei um taio, uma pá, eu com uma aposta gorda, corri 12 léguas, amanheci fora da ribeira. O boi virou-se e disse: não me mate, meu vaqueiro, deixa minha história contar que minha mãe foi uma vaca que nunca pisou num currá. Não me mate, meu vaqueiro, deixa minha história contar. Minha mãe foi uma vaca que nunca pisou num currá. Não posso mais me escravizar, sou boi, gente livre, desfruto do mesmo igual. Não posso mais tolerar a estupidez humana, retórica vulgar, de coronéis, presidente, general, a mídia corrupta, a fé empresarial. Olha só, homem, a humanidade está perdida e não quer ser encontrada. Pois então, homem, vá lá, corte, partilha meu corpo, a chã de fora, a chã de dentro, a tripa grossa, a tripa gaiteira, os bofes, os olhos, a pele, a chã, tudo. Até mesmo que eu caguei, homem, leva. Ainda que leve meu corpo por inteiro, não me levará por completo, porque o meu espírito de boi livre, eu ainda navego por mim mesmo.
O boi vendo a vergonha, a desonra tentando subjugá-lo, mancando da pata preada, subiu no rochedo pardo e de cima do precipício lançou-se. Adeus, Lagoa do Salgado, adeus, Cidade das Cinzas, adeus, Cassino, adeus. Aqui vai o grande boi manco, morto, porém não desonrado. O boi sem sua vida, o homem em seus cavalos. Shot de lavadeira pintado pretinho, machado de jasmim curioso. É espaço pra chorar no ar, é tumba, malaba pra torar no cotó. É fumaça, é um risco, é um chão, é caminho, é um vão, é um vento, é um monte. É um tombo, é ladeira, poeira, medaço, caldeira, céu sem horizonte. Que vem ver mané. Que vem ver boiada de boi pra vender mané. Boi tava descansando debaixo do arvoredo. Meu boi tava descansando debaixo do arvoredo. Quando ele abriu os olhos, viu o velho Vicente Pereira. Quando ele abriu os olhos, viu o velho Vicente Pereira. Com uma guiada na mão, dizendo no coração: boi, eu te boto no chão. Com uma guiada na mão, dizendo no coração: boi, eu te boto no chão. Morreu meu boi, morreu, mas não deu sinal. Morreu, deixou o gosto, mãe, de ver meu boi roncar. Fabião das Queimadas nasceu na Fazenda das Queimadas, Rio Grande do Norte. 1848, nasceu escravo. Conseguiu comprar sua liberdade, um dinheiro conquistado através da sua poesia e da sua rabequia. Boi, gente, livre. Valeu. Esse pedaço. Emocionante, como sempre. Obrigado demais, amigo. Obrigado, eu que agradeço. Que maravilha, né? Que presente. Essa noite a gente, ao mesmo tempo, oferece o show e consome o show. É uma coisa, assim, transcendental. A gente não sabe se está propiciando o show para toda essa galera que está conosco ou se a gente está também sendo, né, recebendo. É recíproco. Que maravilha, que maravilha. Que é um regozijo da alma, né? Permitir que essas rabecas mágicas abram o nosso sertão interior, como bem me despertou o pensamento Beto Lemos. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Vamos abrir para as considerações, fazer uma rodada final aí, as considerações. Eu até ia perguntar ao Marcos, não sei se foi só impressão minha, mas no início, quando eu estava passando as fotos, você estava falando, talvez, do release das pessoas. Eu não sei se eu ouvi daqui, não sei se fui eu que tive algum problema da... Vocês ouviram? Não sei, Caio. Bom, a ideia era... Eu estava lendo o release de cada um, na verdade era isso. Se não sei, não, né, eu não tenho aqui comigo
retorno, digamos assim, se esse áudio passou. Agora ele está passando... Mas acho que a gente estava mutado, né? Não sei se isso interfere, não? Vocês estavam, né? Mas eu não sei. Vocês ouviram ele falando do release? Não. Eu não ouvi, não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu sei que no final, depois de todo mundo fazer a rodada no final, a gente podia, talvez, repetir para quem ficou... Tá certo. Porque o comecinho muita gente perde também, né? Então, beleza. Então, vamos seguir a mesma ordem, né? Vamos dar aí a palavra para o Alício. Alício fazer as suas considerações, Alício, desse encontro, dessa magia de colocar vocês todos juntos, né? Dessa possibilidade que a pandemia, né? Propiciou, né? Então, não é só coisa ruim, também tem esse encontro que nunca aconteceu fisicamente, acontece pela primeira vez aqui virtualmente, né? E que com certeza será um ponto inicial de algum trabalho que vai unir o Beto ao Caio, o Caio com a Alício com o Rodrigo, e as coisas vão girar em torno desse caldeirão cultural que vocês favorecem, né? Hoje em dia aqui a gente pode encontrar virtualmente com todo mundo, então é uma coisa que a pandemia está trazendo em diversas áreas, né? Na área da cultura também, né? A necessidade de se reinventar e de fazer parcerias nesse tempo de dificuldade de se encontrar fisicamente. Então, eu tenho tido um tempo muito produtivo nesse sentido de me encontrar com pessoas que eu não me encontraria, né? Se não estivéssemos todos nessa condição, para trocar experiências, para desenvolver ideias e para fazer trabalhos. Então, nesse sentido, eu acho que tem sido muito bom a pandemia. O Alício puxa o carro aí e faz suas considerações, Alício. Fica à vontade. Eu acho que isso que o Beto falou também é uma coisa interessante, né? Se não fosse essas condições, talvez a gente não aconteceria mesmo. Aí isso está sendo, por um lado, bastante rico e positivo para a gente conseguir se comunicar e se fazer por outros meios, de outras formas, esses encontros, as conexões aí pelo Brasil, pelo mundo afora. Eu queria só agradecer, né? Tem um mestre que é o Carlos Raimundo, que é do litoral paulista, sul, né? Mestre do Fandango, Caiçara, e ele fala uma coisa assim: brasileiro que é brasileiro não sabe que é brasileiro. Então, trazer um pouco desse Brasil, dessas histórias, dessas abertas, né, através desses encontros, eu acho que é uma coisa fundamental assim, para levar um pouco de outras possibilidades, né, de trabalho, de dramaturgismo, para reconhecer algumas coisas que às vezes a gente não vê, né, passa batido. Então, meu agradecimento, claro, a todos aí, a Karen, Rodrigo, Beto, Marcos, e aos mestres, né? Não posso deixar, eu tenho uma gratidão imensa, eu sempre continuo em contato, e para mim é um aprendizado sempre. Mestre Luiz Paixão, Pitunga, Mestre Salu, que já se foram, Zé Mané Pereira, foi um período em que eu fui muito acolhido na Zona da Mata. E os mestres aqui do litoral paulista, todos, né? Seu Ângelo, que também já foi, Agostinho Gomes, seu Zé Pereira e tantos outros aí que eu tive o prazer de conhecer. Para mim, essa escola é uma escola que é uma escola de vida, né? É uma escola que traz muito além da arte para a gente, né? E isso está presente na nossa arte também. Essa essência do viver, de se reinventar, né? Também. Então é isso. Muito obrigado mesmo por proporcionar esse encontro, Caio. Valeu. A mesma ordem do começo aqui, o Rodrigo. Rodrigo, é com você. A palavra tá... Salve. Queria agradecer, claro, né? Uma honra gigante estar aqui. Me considero um super engatinhando
nesse universo da Rabeca, e é muito bom estar aqui trocando com essas pessoas maravilhosas, super artistas profissionais. Com certeza, reiterar as palavras do Alício, que joga o foco da atenção para quem perpetuou essa tradição e perpetua até hoje, né? Que só chegou até a gente na cidade porque essas pessoas permaneceram, né? E de alguma forma sempre vai permanecer, porque desrespeito é uma coisa que é da vida mesmo. Então, eu acho que reitero essas palavras e reforçar, eu acho que o caráter que eu acho mais valioso da Rabeca para mim, assim, que é essa noção de liberdade, né, de acolhimento que um instrumento pode dar, né, para mim que não sou músico e sempre estou apanhando com essas coisas, tocar uma corda solta com a Rabeca, por exemplo, é um exercício não para ser em si, mas um exercício criativo que te desperta muitas coisas, enaltecer esse caráter da Rabeca que é de acolhimento profundo, assim, um acolhimento criativo, um acolhimento espiritual, é esse sertão, né, que já foi dito para vocês, isso acorda algumas vibrações muito boas, que é bom para qualquer um, assim, qualquer um que se sente tocado por um som de uma Rabeca, com certeza pode tocar uma Rabeca, e ela abre todas essas possibilidades, e eu acho que é isso que permite também que elas sejam tão diferentes, e que tenham coisas tão impressas da pessoa nela, né. Isso é uma riqueza muito linda, de um instrumento muito único. Então, obrigado novamente, viva a Rabeca, viva essa cultura, e simbora. Beleza, gente, beleza. Agora, na sequência, temos o Beto. Então, muito agradecido, Marcuse, Caio, Rodrigo, Alício, por fazer dessa noite uma noite produtiva e com várias informações muito importantes, né? Porque a Rabeca ainda assim é um instrumento que precisa ser falada. É muito doido isso, né? Porque já parou isso, assim, ninguém pergunta mais qual é a diferença do violão para a viola, ou para o violão de 7 cordas, ou para o violão para a guitarra, mas a gente tem que ouvir qual é a diferença entre a Rabeca e o violino. E Rabeca é Rabeca. Quem não conhece, procure saber. Tem todas, hoje em dia, tem os mestres, tem as plataformas digitais. É um instrumento extremamente rico, extremamente generoso nesse sentido, porque a Rabeca, justamente por ser do povo e estar no povo, então permite que eu, com 2, 3 notas, já estou ali fazendo o meu espetáculo. E se eu quiser tocar música instrumental, quebrando tudo também, eu faço com a Rabeca, fazer forrós, bailes. É um instrumento muito generoso nesse sentido. Não tem barreiras, não tem... E isso é uma das coisas mais lindas. A Rabeca é muita cara do Brasil, no sentido de plural, né? De onde cabe em todo canto, né? E a gente ainda tem que explicar por que ainda do respeito com a Rabeca, né? É engraçado, mas às vezes quando a gente fala do popular e do Brasil, olha assim, eita, então não é tão profissional ainda. E é muito difícil a gente ter que ficar explicando isso, né? Que não dá mais para ficar explicando esse tipo de coisa, né? Vocês que não conhecem, procurem conhecer para a gente. Tá tudo aí para a gente, é tudo nosso. Beleza, ótimo, excelente essa sua fala, Beto, porque é isso, eu também sempre vejo, né, parece que a Rabeca é uma coisa, assim, às vezes eu sinto, assim, uma ponta de quem pergunta essa coisa da diferença, porque parece que a Rabeca é uma coisa menor, né, parece que a Rabeca é um... Se a pessoa me pergunta, assim, dentro... Não cabe, né, isso absolutamente não cabe, né? Com toda a minha amorosidade, se uma pessoa me pergunta o que é Rabeca, eu explico. Mas se ela perguntar qual é a diferença da Rabeca entre o violino, aí ela que vá procurar. Porque já foi isso, já foi, gente. Eu faço um convite para vocês a conhecerem a página da minha companhia de teatro, Barca dos Corações Partidos, no YouTube. Lá tem vários vídeos com o nosso repertório de espetáculo. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho ainda da nossa história, tá lá a página, Barca dos Corações Partidos Oficial, no YouTube. E Beto Lemos no Instagram.
Beleza, beleza. Então, para completar os comentários aí, nosso anfitrião, o grande idealizador desse encontro, eu estou aqui só de gaiato, né, no meio dessas feras aí. Eu estou aqui só trazendo esse elemento que propicia a tecnologia, só isso. Mas o grande mentor de tudo isso que está acontecendo, quem fez todo o esforço, quem foi atrás dessa turma maravilhosa para estar aqui conosco hoje, Caio Padilha, meu amigo, é com você. Obrigado, Marcuse. Você sabe que é muito mais do que isso, né? Você é um cara que está sempre incentivando a nossa continuidade nessa luta, nessa guerrilha cultural que a gente vive no nosso país. Queria reiterar a fala do Beto sobre as pessoas conhecerem os trabalhos dessas pessoas que estão aqui hoje. Todos esses têm uma trajetória, tem coisas muito bacanas para serem descobertas. Não sei nem se vou conseguir dormir hoje, porque eu nem consigo acreditar que tudo isso que foi dito hoje está registrado no YouTube, tá um documento, né? Essa memória hoje que a gente viu na fala de cada um desses participantes vai ficar documentada aí no YouTube, no Facebook. Então compartilhem essa ideia, se inscrevam no canal. O projeto continua, são 7 episódios. A gente vai ter um episódio no mês que vem tratando desse assunto que o Beto trouxe aí para a gente. Eu convidei grandes violinistas e rabequeiros para comentar essa diferença entre a rabeca e o violino, que é uma das perguntas mais recorrentes, né? Então vamos ter aí o Ricardo Hertz, a Vanille Gouveia, vamos ter o Roderick Santos, que escreveu um livro chamado Isso Não é um Violino, para falar com a gente. Vamos ter também o grande rabequeiro, que também foi violista erudito no começo, que é o Jefferson Leite, lá de Goiânia. Vamos ter também no mês seguinte, na última quinta-feira do mês, sempre, também um debate com as rabequeiras do Brasil. Vou convocar aí Renata Rosa, a Tiquinha Rodrigues e a Glaia Costa, vão falar um pouco sobre a rabeca nesse contexto também. E assim por diante. Em agosto eu pretendo até fazer um pouco mais semanal, que é o mês da cultura popular. Tem muitos temas ainda sobre luteria, sobre os dançares e os cantares da rabeca, enfim, várias coisas sobre o cinema. A gente falou hoje sobre o Rosenberg Careri, já convidei ele, já topou. Vai falar sobre a rabeca no cinema. O Buca Dantas também fez um filme sobre o Fabião das Queimadas. Alguém citou aí nos comentários também o filme do Caetano, chamado Rabeca, com o Fersan, que é um grande rabequeiro, vai falar também nesse episódio sobre a rabeca no cinema. E esse foi o Rabeca no Teatro. Agradecer a todos que ficaram aí assistindo, agradecer aos convidados por terem topado esse projeto independente, completamente despretensioso, mas ao mesmo tempo com consciência do valor para a memória imaterial do Brasil que essa pequena reunião tem, né? E eu acho que a gente está selando aqui uma parceria que vai para o pós-pandemia aí com muita força, que a gente vai voltar com pós-pandemia com muita força de Brasil, com muita sede de Brasil, esse Brasil com S, e vamos para frente. Boa noite para vocês. Boa noite, minha gente. Vamos ficar aí com... Nós temos 2 opções, Caio. Temos o espetáculo do Rodrigo, que nos trouxe aqui já pelo YouTube, então está disponível aí o teaser do espetáculo do Beto também, do Huawei. E temos, por último, também o teaser do Alício, né? Que, infelizmente, não é mais um teaser, porque o espetáculo já foi, ainda não está rodando novamente. Espero eu que um dia esse espetáculo rode esse Brasilzão velho de meu Deus, para que as pessoas possam conhecer a rabeca em profundidade, né? Que é essa... Você sugere que a gente passe o teaser e eu volto? Eu toco a música e depois a gente encerra com os teasers de todo mundo? Ou... Eu acho que é isso. Eu acho que você toca e a gente encerra com os teasers. Que tal? Eu acho que vai bem, né? Eu queria só falar uma coisa. Como a gente está aqui nesse ponto, eu queria também anunciar que eu vou estar fazendo uma série também sobre memórias da rabeca. Em breve a gente vai estar mostrando também essas histórias dessas rabecas. São algumas das rabecas que
que eu tenho, e cada uma traz como eu falei, cada uma carrega um pouco uma história. Então, em breve, eu queria aproveitar aqui, já que está todo mundo conectado nessa rapidagem aí, em breve isso vai ser lançado também para a gente somar esse caos. Novas criações também estão surgindo aí. Que notícia maravilhosa. Obrigado. Agradeço. Mas é uma música que eu fazia no espetáculo Meu Seridó, que circulou o ano passado pelo Brasil todo. E a gente vai fazer, foi uma parceria com o dramaturgo do espetáculo, que é o Felipe Miguel. Ele mandou a letra e eu compus a música do espetáculo. Plante um pé no chão bem plantado, depois um pé logo ao lado, um pé na planta do pé, mais um pé no chão. Plante um pé no chão bem plantado, depois um pé logo ao lado, um pé na planta do pé, mais um pé no chão, mais chão do meu pé, mais pé no chão. Um palmo de terra, uma sombra, um cacho no pé de pitomba, um vento na copa do ipê, um pé de pessoa que passa, fazendo da lenha fumaça, serrote em serrumaça, Murana cheirando a carvão, olaria, queima o sertão, engaiaroeira de pé, não se vê mais não, Caruá, Juazeiro é fogueira, deserto, tijolo e telha, fornalha, terra e torrão, e a flor desse chão, não se vê mais não, renasce não. Boa noite, minha gente. Vamos ver os teasers aí, né, Marcos? Obrigado, meus queridos, mais uma vez. Obrigado. Que show, que delícia. Vem, Marcel! Oi, dá licença, eu venho aqui. Chicoco fez fortuna, venceu o diabo e enganou a morte com as graças de Jesus Cristo. Mas ela contou a história toda só no título, ai. Ô, cachaça! Você tá me fazendo de besta? Eu te mando pra barriga e tu me sobe é pra cabeça. Ô, cachaça, tá me fazendo de besta. Eu te mando pra barriga, tu me sobe pra cabeça. Ô, cachaça, tá me fazendo de besta. Pra barriga e tu me sobe é pra cabeça. Ô, cachaça, tá me fazendo de besta. Eu te mando pra barriga, tu me sobe pra cabeça. Eu falei pra Damião não beber mais a cachaça. Eu falei pra Damião não beber mais a cachaça. Eu falei pra Damião não beber mais a cachaça. Cadê Damião? Tá com o copo na mão. Cadê Damião? Tá com o copo na mão. Cadê Damião? Tá com o copo na mão. E assim surge. Chuva que a terra já... Capitão, sou capitão, eu não caço bom jogo ninguém. E agora que eu sou rico, eu vou casar com quem? Vou casar com quem? Passagem para o governador! O que eles fazem com o povo, gente? Prometido, e o prometido é o que eu prometo. Em 2018, nas urnas, eu quero reeleição. Vote, governador! Prometeu! Votou, se fudeu!
vassoura contra quem queria vai casar. Esse jogo tá virando, vamos ver no que vai dar. Ela e o governador decidiu não governar. Esse jogo tá virando, vamos ver no que vai dar. Ela queria poder, ela vai se empoderar. Esse jogo tá virando, vamos ver no que vai dar. Tico no farelo, tico no fubá. Esse jogo tá virando, vamos ver no que vai dar. Esse jogo tá virando, vamos ver no que vai dar. Esse jogo tá virando, vamos ver no que vai dar. Quem não joga não ganha. 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 Todo mundo sabe que existe. Eu sou a drag que ninguém espera. Eu sou o que há de mais triste. O imposto de renda me pegou. Tum, tum. Muito boa noite, obrigado e até o próximo episódio do Memória da Rabeca Brasileira. Um abraço e até a próxima. Tchau.